Vamos lá, senhores. Sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde. Boa Essa é a COP tarde. TI, Colaboração e Disseminação de Conhecimento de TI para Pequena e Média Empresa do Brasil. Hoje estou solo porque o nosso pessoal está acompanhando os ganhadores, uma turma que a gente fez com a ajuda do Senac. Eles estão desenvolvendo o nosso site lá no Rio Grande do Sul. E essa turma aqui, que ganhou, entre aspas, a nossa concorrência lá no Senac, está visitando a Dell hoje, uma visita lá em Eldorado do Sul que a gente conseguiu aí para os alunos do Senac. Então, Uma estamos maravilha. levando aí o pessoal para se enturmar um pouco mais e conhecer um pouquinho mais de tecnologia. Eles aprendem lá e nós aprendemos aqui. Vamos embora então, senhores. Falando um pouco do nicho, um pouco do ambiente que a gente está trabalhando e como que a gente vem desenvolvendo. Levar cultura de segurança para as pequenas e médias empresas, onde não se tem uma cultura estabelecida e um cuidado principal com os dados, a gente precisa de um padrão, estabelecer algumas normas, estabelecer um modelo para que isso possa estar sendo seguido. E há alguns anos a gente vem estudando esse modelo, que é o modelo do NIST, do Cybersecurity. O que que ele propõe? Ele propõe o seguinte: qualquer empresa de qualquer tamanho, ela precisa identificar todos os seus recursos que utilizam e têm acesso ou que gerenciam os seus dados. Então, os usuários, as máquinas, os fornecedores, os clientes, enfim, todas as formas de armazenamento e acesso, ou pessoas, né, ou organizações a quais eu troco informação, elas necessitam estar devidamente identificadas para que eu possa fazer o devido gerenciamento e controle para saber quem, como e por que as pessoas ou as instituições ou com quem eu troco as informações para que isso possa ser feito de forma consciente e de forma controlada a não prejudicar a empresa. Uma vez que eu identifiquei esses recursos, eu posso protegê-los. Proteger significa o quê? Manter os meus equipamentos atualizados, não usar senhas padrões dos equipamentos que chegam, manter as atualizações constantes de firmware, de software, para que o meu ambiente possa estar devidamente protegido. E, ao mesmo tempo, exercer o controle sobre esses acessos das informações. Fazer de fato um processo de registro de quem, quando, onde e por que está acessando as informações dentro da empresa, para que a gente possa, num devido momento, até auditar ou ter necessariamente todos os registros, todas as informações que possam assegurar a segurança e a proteção dos dados. Mas nada adianta eu identificar e proteger se eu não detecto, se eu não vigio, se eu não controlo ou não sei quem está sendo atacado, né? O Brasil hoje é um dos países que é mais atacado no mundo. Foram 18 bilhões de tentativas de ataque no ano passado, com um crescimento de 37%. Então, é um número muito alto. Nós somos o segundo país do mundo a ser atacado ou ser tentado, né, os ataques através de phishing, de outras formas. Então, se eu não acompanho como que eu estou sendo atacado, como é que eu vou detectar? Como é que eu vou me identificar e melhorar os meus níveis de segurança? Então eu preciso estar atento a todo instante de todas as formas de ataque que eu possa sofrer. E eu tenho que prevenir, eu tenho que saber como que eu respondo esses ataques. Por quanto tempo eu vou ficar inoperante? Como é que eu instruo as pessoas a se protegerem, a proteger os dados no seu dia a dia? E por fim, eu tenho que estar preparado para recuperar o meu ambiente se eu sofrer um desastre. Então, esse conjunto todo de esse conjunto do framework e todas essas informações reunidas nos dão um começo, uma base para que a gente possa proteger os dados. Da mesma forma, o SysControl veio para quê? Para mostrar quais são os pontos de controle que eu posso ter. E eles são divididos em 5 funções, 23 categorias e 108 subcategorias. O SysControl simplifica um pouquinho isso para a gente, porque ele mostra de forma efetiva como que eu tenho que controlar e quais são os itens que eu preciso estar constantemente verificando para que a minha empresa possa estar protegida. Então, uma empresa de pequeno porte, ela vai ter aí 56 itens. Uma empresa de um porte um pouco maior, que já tem uma estrutura, já tem um suporte de TI, seja ele interno ou externo, ele vai acrescentar mais 74 pontos de controle. E se eu tenho uma empresa maior, onde há requisitos de proteção de dados, com dados sigilosos, ou dados sensíveis, eu vou ter aí mais 23 pontos de controle, totalizando aí 153 controles.
Bom, dessa forma, o que a gente vai falar um pouquinho hoje? Nós vamos falar de uma visão geral desses controles, as medidas de segurança, as referências e as ferramentas dos recursos. Vamos falar um pouquinho das nossas vulnerabilidades. Perdão. Vamos lá. Gestão contínua de vulnerabilidade. Ednei, para isso aqui não ficar um monólogo, meu amigo, o que você entende por gestão contínua de vulnerabilidades? Vamos lá. O que eu penso sobre a questão de contínua? Eu vou falar para você que eu entendo uma visão diária sobre o ambiente. Ou seja, todo dia está analisando os mesmos processos, né? Uhum. Sempre aprimorando. Então, hoje eu olho, vou dar um exemplo de um IIS, você pode ter certeza que amanhã eu olharei novamente. Tá. Mantendo contínuo a questão de atualizações, isso aí é um ponto muito importante, né? Acho que os KB que a Microsoft manda lá deixa muito bem explicado. Perfeito, perfeito. Vou dar um exemplo ontem que a gente aconteceu aqui com a gente, que a gente estava pesquisando aqui. Nós recebemos uma CVE, né? Alisando uma CVE. O que é uma CVE? Existe um site onde ele fala quais são as vulnerabilidades descobertas e quão crítico essa vulnerabilidade pode comprometer o nosso ambiente de tecnologia. E ontem foi descoberta uma vulnerabilidade no Apache que poderia, né, dar privilégios para a pessoa poder acessar e tomar conta dessa máquina ou fazer dela um escravo para fazer ataques cibernéticos, ou então poder fazer um hacking mesmo da máquina. Esse item ele se aplica a um software que a gente normalmente usa, que é o, o System. O System Manager da Dell para servidores, e ali foi encontrado exatamente esse item do Apache rodando dentro desse servidor. Então, é uma vulnerabilidade muito crítica, muito severa. Então, precisava ter sido feito toda uma atualização do software do System Manager para proteger, passar da versão 2 para a versão 3.0. Então, uma vez identificado a vulnerabilidade, o fabricante, avisado dela, ele tem que procurar corrigir essa vulnerabilidade o mais rápido possível, para que a gente possa continuar protegendo o nosso parque e continuar protegendo a nossa infraestrutura tecnológica. Então, não basta eu saber só da vulnerabilidade, mas eu tenho que saber que eu tenho que manter esse parque atualizado, tenho que proteger isso o tempo todo. E a gente sabe que se a gente for fazer isso manualmente, eu brinco que vai ser como enxugar gelo. Porque todo dia tem uma vulnerabilidade, todo dia tem um incidente, né? Então, o que a gente precisa fazer? Ter controle sobre os ambientes, identificar quais são os servidores ou serviços ou aplicativos que têm uma vulnerabilidade para adotar medidas de correção o mais rápido possível. Então, se a gente passa a adotar uma ferramenta que nos auxilia a fazer o gerenciamento dos riscos e na vulnerabilidade, a gente já consegue fazer automaticamente essas proteções. Então, primeiro, eu tenho que ter um processo de gestão. Quando, como e por que eu vou estar fazendo essa gestão e vou estar acompanhando essas minhas vulnerabilidades. Depois, como que eu faço para responder a essas remediações? Por exemplo, se eu tiver que ter uma vulnerabilidade no roteador, o quão crítico ela é, quando eu posso fazer isso para aplicar essa remediação e qual o impacto que ela vai ter no meu ambiente, seja ele durante uma semana produtiva, ou seja ele no final de semana. Mas eu preciso avisar os usuários e eu tenho que responder a essa vulnerabilidade. E quando eu faço isso de forma automatizada, ou seja, eu tenho uma ferramenta tipo um RMM, que nos auxilia nessa identificação das vulnerabilidades e na aplicação delas de forma controlada, eu impeço muitas vezes que uma dessas atualizações possa comprometer uma aplicação crítica da empresa. Então, eu sempre tenho que estar olhando para essas duas coisas. Fazer com que as vulnerabilidades sejam descobertas e, ao mesmo tempo, como que eu vou fazer para proteger essas vulnerabilidades. Diga lá, Ednei. Eu passei por essa experiência desse jeito mesmo, Grau. Eu estava continuamente olhando um software que um cliente usa, que é o DWG, para visualizar arquivos do AutoCAD.
E por incrível que pareça, em uma das máquinas havia uma versão 2020, se eu não me engano, instalada, que quem me acusou foi o Bitdefender, e ele me mandou para o site da NIS, me mostrando um CVE de erro, de vulnerabilidade. Foi quando eu identifiquei exatamente pelo fato de olhar com uma certa frequência, né? Todo dia, é assim, eu sempre me deparo com a situação. Não adianta ter o painel se ninguém olha, né? Exatamente, não adianta a gente montar um processo de auditoria se ninguém audita, né? Então você vai ter Exatamente. as informações e ninguém faz nada com essas informações no dia a dia. Então, realmente, a gente precisa estar muito atento, não só a descobrir as vulnerabilidades, mas principalmente como é que eu vou responder, como é que eu vou aplicar e como é que eu vou mitigar esses riscos na administração e na gestão dos ambientes tecnológicos que a gente faz no nosso dia a dia. Então, é muito importante também a gente ter eu brinco, né, uma caixa de areia, né, uma área de teste. Se eu sair fazendo uma aplicação de correções ou de atualizações sem um controle, eu posso simplesmente, muitas vezes, piorar a minha situação ou criar uma situação que eu não tinha de indisponibilidade, né? Quem já não passou aí, em alguns casos, de uma atualização da Microsoft, da tela preta, não voltar, enfim, acho que a gente já passou por várias experiências nesse sentido. Então, uma boa equipe de TI ou um bom gestor de TI, ele vai fazer o quê? Vai primeiro aplicar isso no laboratório, vai analisar as questões todas de controle de gerenciamento dessas atualizações para que elas não impactem diretamente no dia a dia das pessoas, no dia a dia da empresa. Se eu saio aplicando isso de forma desordenada, ou se eu deixo um processo desses automáticos, eu posso simplesmente impedir a empresa de fazer uma transação bancária, acessar um sistema crítico, enfim, tem todo um risco aí que a gente precisa administrar em tudo isso. Mas eu preciso fazer, eu preciso controlar isso no dia a dia, né? E não é só o software, mas assim, todo o meu hardware, tudo aquilo que compõe o meu ambiente tecnológico. Perfeito? Eu Então, usei se eu tenho um uma switch, se eu tenho um roteador, eu também vou ter que fazer essas atualizações neles. eu usei uma técnica bem simples nesse meio termo aí. Vou dar um exemplo simples, né? Processador queima se ele passar de uma determinada quantidade de temperatura. Perfeito? Eu coloquei 7% abaixo, um alerta, como se fosse só um warning, para dizer que está chegando. Então, todas as regras são duplicadas, né? Eu tenho uma de crítico Uhum. e uma de warning. Simplesmente um alerta, para me saber que existe uma vulnerabilidade. Ou seja, que existe um problema acontecendo. Perfeito, é exatamente isso. A gente criar mecanismos de controle e gerenciamento que possam nos antecipar a isso e aplicar de acordo com a criticidade daquele problema, daquela atualização da vulnerabilidade. Você tem uma de baixo risco, de médio risco, de alto risco e aquelas que são até urgentes, né? Que você tem que aplicar de imediato. Então, nós temos que ficar sempre atentos para que a gente possa aplicar tudo isso, para que a gente possa estar desenvolvendo tudo isso. Pessoal, a questão de geração de vulnerabilidades é essa: é a gente estar atento, saber quais são os riscos, como mitigar esses riscos e manter isso o mais automatizado possível, para que a gente possa fazer gerenciamento. E ter um plano. Não adianta nada eu saber de tudo isso e não ter um plano. Com qual frequência eu vou atualizar, por exemplo, um switch, eu vou fazer uma verificação num roteador, vou atualizar o firmware, por exemplo, de um servidor. Então, eu tenho que enxergar todas essas vulnerabilidades e me programar de acordo com o meu risco e com o ambiente que eu estou lidando. Essas são as vulnerabilidades e a questão e a gestão contínua que a gente deve fazer em cima disso. Enio, abra seu microfone, venha participar do nosso papo aqui hoje, junto com o Ednei, para que a gente possa estar desenvolvendo um pouco mais na prática o que a gente tem feito no nosso dia a dia para fazer esse gerenciamento. Abra Então, seus Grau, eu acho que é microfones e isso, vamos lá. eu acho que é isso mesmo. Ficar sempre atento, né? Fazer uma pesquisa aí, não só questão de Windows, existem outros equipamentos que precisam ser atualizados, né? Eu, inclusive, atualizo até no break.
Não, a gente tem que atualizar que tudo. gerenciar. Vulnerabilidade hoje, eu falo que sim, hoje até tomada a gente precisa atualizar, né? Sim. Exatamente. Existem Access técnicas point. simples, para você invadir aqueles detectores de fumaça que o pessoal usa. Sim. Detector de fumaça, o cara deixa aquilo lá parado na parede, plugado, mas ele tem um Mac. Ele tem alguma coisa lá. Se ele tem uma conexãozinha, ele tem algum serviço está rodando. Perfeito. Então, Eu não sei se vocês viram, acho que tem uma série na Prime, na Amazon Prime, que fala exatamente de um hackeamento que começou por um controle de ar-condicionado, é isso né? aí. De uma vulnerabilidade. Então, assim, não é porque é um dispositivo menos simples ou menos sofisticado que ele não pode ser um grande risco para a empresa, porque hoje tudo está interligado. Né? Isso. Então, cada vez mais, quando a gente estiver integrando aí ambientes com IoT, com dispositivos que são gerenciáveis desse tipo, não é porque ele faz uma atividade menos nobre, vamos dizer assim, que ele não precisa ser atualizado, que eu não preciso gerenciar esse dispositivo. Por quê? Ele se torna um dos maiores riscos que a gente tem. Então, ter redes segmentadas, ter toda uma segurança em torno da utilização desses dispositivos e mantê-los atualizados é uma obrigação nossa, e fazer isso com sistema, com regularidade, um gerenciador tipo RMM, ele vai ajudar substancialmente a gente nesse sentido. O É isso único aí. problema que Tudo eu tem um vejo terminal. é softwares de terceiros. Sim, sim. Eu acho que hoje a gente ainda tem muito software legado, né? Que a gente ainda precisa manter em muitas organizações e que às vezes não tem mais atualização, não tem como você manter uma atualização. Acho que eu me lembro de ter comentado uma vez com o pessoal sobre um sistema de balança, né? Que roda ou rodava ainda em cima de XP. Então, É, como é que você vai manter um sistema desse legado sem uma proteção com uma máquina integrada em rede? Porque isso é um risco gigantesco, né? E o fabricante ou o fornecedor sumiu, parou, não está mais aí, ou não atualizou a máquina, ou muitas vezes a empresa também não quer fazer a sua atualização tecnológica e continua administrando, entre aspas, esse risco, até o dia que esse risco expor a empresa ou expor as informações de uma forma indevida. isso. Senhores, alguma dúvida, alguma sugestão aqui, prática, de como vocês estão administrando isso Não, nos clientes de vocês? eu sigo nesse padrão mesmo, o Guirado. Eu faço exatamente esse processo. Todos os dias, os painéis que são disponibilizados, né? Antivírus, RMM, backup, todos, sem exceção. É O Dell exatamente Gateway isso, é assim também, que se faz monitora os gerenciamento. servidores. Desculpa aí Quando que eu te cortei. necessário. O Dell Gateway que monitora os equipamentos da Dell também. Sim, sim, a gente tem que monitorar tudo, principalmente porque tem as atualizações que são constantes e aquela que nos expõe a um risco. A gente sempre tem que saber qual é o risco que nós estamos correndo e como que a gente vai fazer. Acho que a gente pode citar aí um exemplo de um grande ataque, que foi o ataque que foi feito às lojas Renner, que ele só foi bem sucedido porque não tinha sido aplicado um patch de segurança nos servidores com VMware, né, e que estava disponível há mais de um ano. Eu sempre falo que isso é uma faca de dois gumes, né? Em que sentido? Vão responsabilizar a TI, mas muitas vezes a TI não consegue desempenhar ou fazer a sua função porque a operação ou a produção não deixam ter uma janela de parada ou manutenção. Então, a gente sempre tem que colocar para os gestores a importância e o risco que eles estão correndo se não for permitido essas janelas de manutenção ou essas atualizações que precisam ser feitas para que a gente possa continuar protegendo o ambiente. Eu acho que esse daí é o maior impacto, né? A janela de manutenção. Eu brinco que enquanto todo mundo descansa, a TI trabalha, porque assim a gente Isso. consegue fazer as proteções e fazer com que tudo funcione adequadamente. Senhores, mais alguma coisa, mais alguma sugestão? Uma maravilha. É isso Então aí. tá bom. Senhores, essa
é a CopTI, as nossas empresas aqui, participantes aqui, que levam e promovem esse conhecimento todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas, para que a gente possa discutir aqui como que nós podemos evoluir na questão de gestão dos ambientes tecnológicos para proteger o nosso maior ativo, que são os nossos dados e os dados dos nossos clientes. Muito obrigado pela companhia de vocês. Sigam-nos nas nossas Valeu. redes sociais. Está aqui o nosso QR Code, o CopTI oficial. Por favor, deem o seu clique, deem lá o seu like, curtam as nossas Tá redes tudo lá. sociais, assistam depois as nossas lives e toda a contribuição sempre será muito bem-vinda. Uma boa tarde a Valeu. todos. Muito Boa obrigado, tarde, Irados. Virão. Valeu. Boa tarde, Abate. Dinei. Um abraço, gente. Valeu, Até Enio. mais. Falou.